Oi! Você sabe me dizer a quantidade de conhecimento que tem dentro da sua cabeça? Muita coisa, não é? Mas vem cá, você sabia que pode caber muito mais? E que conhecimento não é a mesma coisa que aprendizagem? Vem comigo. Brisa Coelho vai te dizer o que é educação continuada. Ao longo da sua vida, você tem uma trajetória enorme dentro de uma escola. Não estou falando só desse tipo de aprendizagem, não. Nem vem achar que eu vou te mandar de volta para um banco de escola, porque não é bem isso que nós vamos tratar. A educação continuada, ela serve para pessoas de todos os níveis, de todas as idades, porque, como o nome diz, ela é continuada. Você tem diversas formas de aprender. Você pode aprender olhando, você pode aprender ouvindo, você pode aprender sentindo. Você já descobriu qual é a sua forma de aprender? Se não, comece a prestar atenção. Dentro da escola, você era da turma do fundão ou era da turma da frente? Isso também diz muita coisa sobre você, mas não é sobre isso, sobre esse tipo de educação que nós vamos falar. Quando você pensa em crescimento, você pensa em conhecimento. E conhecimento, aqui dentro tem demais. Mas, você sabe me dizer qual é a diferença entre conhecimento e aprendizagem? Vou te dizer. A aprendizagem é quando você consegue colocar tudo que você colocou aqui dentro de volta para o mundo. O conhecimento você traz aqui para dentro. A aprendizagem você devolve para o mundo. Você coloca em prática. Sabe quando você se questiona sobre a terceira lei de Newton? O que eu vou fazer com isso na minha vida? Toda ação tem uma reação com a mesma intensidade e força em sentido contrário. Meu Deus do céu, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Digo para você, você vai usar na hora que você estiver olhando para aquela pessoa e ver que ela está meio mal-humorada, querendo já brigar com você. Espera lá, você está falando de física ou você está falando de humor? Eu estou falando de física, mas a física vai mostrar para você que se ela já está predisposta a ser mal-humorada e indelicada com você, se você também for mal-humorada para ela, ela vai te devolver na mesma forma, ação e reação. Se você lembrar dessa lei de física, do Newton, você vai entender que a aprendizagem vai te servir para você. Ela está indisposta, ela está mal-humorada, eu chego mais calma, chego mais pacífica e transformo ela numa pessoa educada e gentil comigo. Viu só como a física, aquilo que você aprendeu há 500 séculos atrás, pode ser usado hoje em dia com uma outra interpretação? A educação continuada faz isso. Ela traz você para o mundo de hoje e ela vai te seguir a vida inteirinha. Nós vamos falar que você dentro do seu trabalho, o que você faz? Você já parou para pensar que o que você faz hoje é um pouquinho diferente do que você fazia ontem, mesmo executando a mesma tarefa? Por quê? Porque ao longo do tempo, você foi descobrindo atalhos. O seu conhecimento, ou seja, aquilo que você colocou aqui dentro, foi processando, a ponto de você devolver para o mundo o aprendizado e a forma mais fácil de lidar com aquele mesmo processo. Por isso que você e a sua equipe de trabalho tem que estar sempre fazendo reuniões, falando e discutindo sobre os processos que vocês utilizam, mesmo que seja um processo descrito há muito tempo. Aliás, se ele está descrito há muito tempo, você pode ter certeza que a equipe já mudou, o pensamento já mudou e tem coisas novas sendo feitas, realizadas nesse processo. É hora de sentar e discutir. Espera lá. Mas o que tem a ver isso com a aprendizagem continuada? Isso é aprendizagem continuada. Eu não preciso estar no banco de uma escola. A aprendizagem informal, aquela do meu dia a dia, ela faz parte do meu crescimento. E aí, eu volto para você e sua equipe. Quanto vocês têm discutido? O quanto vocês têm trabalhado o que vocês fazem no dia a dia? Alguém já parou para pensar?
que a visão que a gente tinha ontem é diferente da visão que a gente tinha hoje? O nosso caminho não é igual. A nossa aprendizagem também não. Então, nós vamos falar da seguinte forma. Quando a gente entrou na escola, aquela ia para alguém na frente direcionando para você o caminho. Por quê? Porque naquele momento você ainda não tinha condição e mentalidade de pensar sozinho. Você precisava ter alguém para te direcionar. Hoje, você já cresceu. E não só para os lados. Você cresceu para cima. Você cresceu a sua cabeça. E é isso que você tem que entender. Que você consegue se autodirigir dentro da educação. Então, você está falando sobre educação à distância, educação online, educação remota? Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que você é o protagonista da sua vida dentro da educação. Você é aquela pessoa que vai se dirigir. Você não precisa mais de uma pessoa que fique no tempo inteiro. Você fez essa atividade? Eu vou tirar ponto se você não fez. Menino, fica quieto, preste atenção no que eu estou falando. Você não tem mais idade para isso. A educação continuada, ela serviu com todos os conhecimentos para te mostrar que você já é autossuficiente. Você precisa de alguém para te direcionar, mas não para ficar mandando em você. Você tem que ser direcionado para aquilo que você precisa. Você precisa de quê? Crescimento profissional? Ok. Quem está apto a te dar crescimento profissional? Pessoas dentro da sua empresa? Pessoas fora da tua empresa? Quem é a pessoa modelo dentro da área de atuação? Você quer ser escritor? Quem é o escritor que você admira? Por que você admira? Você quer ser um engenheiro? Qual é o engenheiro da área? Você é um filósofo? Você é um bambambam da internet? Quem é a pessoa referência e modelo para você? É essa pessoa que vai começar a ditar os passos para você seguir dentro do seu crescimento, dentro da sua profissionalização. E aí eu viro para você e falo que como isso que é feito? Através do treinamento. Vocês vão se lembrar de um jogador de basquete muito famoso dos Estados Unidos, chamado Michael Jordan. O Michael Jordan, o que acontece? Às vezes terminava a partida e ele ia para a quadra. Ele não se cansava de treinar. Ele pegava os erros dele e tentava melhorar. Já aqui no Brasil, nós temos um outro exemplo não muito bom. Uma pessoa, sim, de muito talento, mas que, inclusive, alguns anos atrás, fizeram uma musiquinha para ele. Treinar para quê? Treinar para quê se eu sei o que eu vou fazer? Ora, eu sei sim o que eu vou fazer, mas o treino vai me dar um outro ângulo. O treino vai me dar uma outra visibilidade. O treino vai me mostrar caminhos diferentes para o mesmo resultado. Ou, não, para um resultado melhor. Porque se for para ficar onde está, eu não preciso fazer nada. A educação continuada, a aprendizagem continuada, ela vai te fazer crescer. E cresce-se em todos os sentidos. Profissionalmente, pessoalmente. Eu não estou falando que você tem que voltar para o banco da escola, que é o que eu já te disse. Você pode estar aprendendo com o seu colega de trabalho, você pode estar aprendendo com o garçom que está ao lado servindo, você pode estar aprendendo com o motorista de táxi que chega e te leva para algum lugar. Ou seja, o aprendizado ele está em qualquer lugar. Basta você estar atento para o que está acontecendo. E não se esqueça, conhecimento não é aprendizado. Por quê? Porque o aprendizado só acontece quando há uma mudança de seu comportamento. Por isso que a nossa cachola tem muito conhecimento. Hoje em dia, a capacidade das pessoas acumularem muitas coisas com os equipamentos eletrônicos, tudo na palma da mão, é muito fácil. Antigamente,
A gente precisava ir a bibliotecas, pesquisar em jornais para ter acesso à informação. Hoje em dia, num clique, você consegue. Mas o que você faz com essa informação? Você já ouviu jornal beirando o dia 20 do mês falar numa tal de Selic? O que a danada da Selic tem a ver com a minha vida? Ora, se é só um conhecimento que a taxa Selic vai aumentar ou que a taxa Selic vai diminuir, o que eu faço com isso? Para mim é só uma informação, é só um conhecimento. Estou sabendo que a taxa Selic diminuiu, estou sabendo que a taxa Selic aumentou. Tá, quando é que essa informação, esse conhecimento vira aprendizado para mim? Quando eu pego essa informação e uso ela no meu dia a dia. Ora, a taxa Selic vai aumentar. Isso significa que os juros vai subir. Se os juros vai subir, é hora de eu aplicar onde tem um juros mais alto para eu receber mais. Opa, a taxa Selic diminuiu. Isso significa que os juros baixou. Os juros baixou? Epa, é hora então, se eu tenho uma dívida, vem cá, gerente do banco, vamos conversar. Dá para renegociar se eu preciso renegociar? Porque isso é uma dívida, tem hora que não tem como você escapulir dela, né? Mas vem cá, vamos renegociar. Tá vendo? É a informação dada no jornal da taxa Selic, que você não precisa ser nenhum Ricardo Amorim para saber de economia, que você vai fazer o aprendizado usando no seu dia a dia. É isso. A educação continuada é uma coisa que está ao seu lado. E você pode e deve fazer uso disso todos os dias. Aproveita, aproveita. Eu faço isso da minha vida. Muita gente vira para mim e fala assim: nossa, você é um estouro, você cresceu, você é uma escritora. Mas você acha que eu comecei isso ontem? Eu comecei aos 13 anos de idade. Hoje eu tenho reflexo do que eu fiz lá no passado. Para muitas pessoas podem demorar, para outras nem tanto. Mas é fruto daquilo que você plantou. Não se esquece, quer crescer? Aprenda. Como é que aprende? Colocando o que tem aqui para cá. Obrigado, pode cortar. Deu 12 minutos. É porque eu já perdi boa parte do que eu tinha falado completamente diferente no início, não foi, Isa? Ai. Muhammad